Bom dia a todos, um bom domingo, que Deus nos abençoe, como sempre dizemos, rica e abundantemente. Bem-vindos ao nosso encontro, à nossa live, à nossa transmissão online, esperando que mais um domingo, que será o último do mês de junho, a gente já possa estar nos preparando para dia 5, me parece, 5 de julho, que é, aliás, 5 de julho, se não me falha a memória, é aniversário da igreja. Olha, nós vamos então retornar brasa aos céus. Dia 5 de julho, com presença não de todos, mas eu espero de uma grande maioria, celebrando a presença de Deus, a ceia do Senhor, enfim, agradecendo, porque são praticamente 3 meses de isolamento. Mas é muito bom estar com você. Espero que durante todo esse tempo você tenha aproveitado, tenha curtido estas reflexões, porque estamos aqui para abençoar a sua vida. E queremos lembrar todos os nossos membros, nós ainda estamos no mês de junho. Estamos dependendo ainda desta misericórdia dos céus. Lembre-se do pulmão. Este mês nós não conseguimos respirar, foi difícil demais, então ajude-nos e também seja fiel a Deus no seu compromisso para com o reino, ok? Use as nossas mídias aí, entre em contato conosco, ligue para nós, passe na igreja. A igreja não está fechada, a igreja continua aberta. Então, você pode passar aqui e deixar os seus recursos ou fazer os seus depósitos nas contas que nós vinculamos aí na tela do seu receptor, seja a televisão, seja o seu telefone. E também lembrando a vocês, eu tenho assistido em casa, quando a gente grava aqui, isso aí fica nos nossos arquivos. Mas eu fico observando, quando não sou eu pregador, que o nosso povo parece que não está assistindo, não está participando. Nós temos o quê? 400 e poucos inscritos, não é isso? 470. Estamos fazendo um esforço tremendo para chegarmos a 1000. Então, nós temos aí um grupo muito pequeno participando. É importante que você participe, você que é membro da igreja, que você participe, que você se envolva, que você, como eu tenho dito, assista no horário, não depois você pode repetir, mas no horário, não é hora do culto, como hoje pela manhã, 10 horas da manhã, estamos aí chegando em sua casa para falarmos a respeito da palavra de Deus. Portanto, faça a sua inscrição, convide outras pessoas para se inscreverem no nosso canal. É muito importante, quanto mais crescermos, mais longe a gente vai chegar, ok? Então, que Deus abençoe você, um bom domingo. E uma boa reflexão. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre vida. Não abrevie a sua vida. Não encurte. O tempo já é pequeno, não é verdade? Então, não encurte o tempo de vida. Como é possível isso, bispo? Vamos pensar um pouco a respeito desta temática, fazendo a leitura de um versículo, Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, 34, capítulo 34, e versículo 7, que diz assim, é a história, é a descrição, é a repetição, porque Deuteronômio é um livro histórico que repete os fatos que aconteceram no passado, é Moisés fazendo com que o povo relembre todas as verdades ministradas. Então, o versículo 7 diz assim, Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Morreu com 120 anos, eu diria, em pleno vigor, com uma saúde maravilhosa. Nem os olhos e nem o vigor haviam desaparecido. Vamos orar? Pai querido, abençoa este momento, abençoa esta reflexão, abençoa todos que estão batalhando, lutando nesta preservação deste milagre que se chama vida. Recebe a nossa gratidão por esta hora
e por estes momentos que vamos passar juntos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você gosta de literatura, mas eu gosto de passear por vários autores, vários livros, e tempos atrás li um trecho do autor do livro Guerra e Paz. Tem que ter muita paz para ler esse livro. Guerra e Paz, Leon Tolstói. E ele fez uma afirmação muito pertinente, dizendo o seguinte: toda a vida do homem é uma contínua contradição, disse ele, do que ele sabe ser sua obrigação. Vou repetir esse pensamento. Toda a vida do homem é uma contínua contradição do que ele sabe ser sua obrigação. Mas ele reage, ou ele age em desafiante oposição às diretrizes de sua consciência e do senso comum. Em outras palavras, o homem vive em conflito consigo mesmo. Quando ele vai agir, ele age contra si mesmo. Eu não sei se você já ouviu frases assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu mando. É o que o dramaturgo aí está tentando explicar. Faça o que eu faço, mas não faça o que... Ou faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Aliás, Jesus fez essa advertência aos escribas e fariseus numa certa ocasião. Diz lá em Mateus 23 e verso 3... Disse Jesus: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Está censurando lá os fariseus, os escribas, os religiosos. Disse ele aos discípulos: vocês podem fazer tudo o que eles fazem, que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Pois eles não praticam o que pregam. Ora, pessoas que agem assim estão vivendo em dois mundos completamente diferentes. O primeiro é o mundo real, onde tudo deve ser mostrado, onde tudo deve ser revelado, sem máscaras. Cadê minha máscara? Vou pegar aqui a minha máscara. Sem máscara. Assim você não está vendo se eu estou sorrindo, se eu estou chorando, se eu estou alegre, se eu estou triste, não é verdade? Eu sei que meus óculos estão embaçados. Então, este é um mundo real, onde, diria eu, a verdade deve sobressair a todas as fake news, para usar o termo mais comum nos nossos dias, né? Em que estas notícias falsas trazem uma capa de verdade, mas não são verdade. Mas no mundo real, a verdade sempre tem que prevalecer. O segundo mundo, em que o homem está vivendo nessa contradição, é aquele mundo em que o homem desenha as suas ações segundo os seus desejos, as suas emoções, os seus caprichos. Não é um mundo real, é um mundo fantasioso. Um mundo no qual as emoções ditam as ações. Um mundo onde a teoria se distancia da prática. Então, queridos, quando há esta tensão entre os dois mundos, a vida perde a sua força, perde a sua capacidade de enfrentamento. Quando você luta contra si mesmo, contra si mesma, quando as suas emoções se descontrolam, você sabe, a sua saúde diminui, perde, a sua imunidade cai, você se torna presa fácil de qualquer contaminação. Então, hoje em dia, principalmente nesse período em que estamos vivendo, em que há essa pandemia ainda não está totalmente controlada, muitas pessoas estão entrando num processo de depressão e então atraem com muito mais facilidade. Tanto é que há
morbidades aí, pessoas com comorbidades aí, diabetes, pressão alta, que são alvos fáceis do vírus penetrar. Então é muito importante que a gente entenda que quando isso acontece, a vida também vai diminuindo no seu vigor. E o final é que esta vida acaba se encurtando, né? Levando a pessoa, eu diria, a morrer prematuramente. Nós estamos vivendo, como eu disse, nesse período da Covid-19, e ela não escolhe idade. Não escolhe. Ela pode atingir um grupo como crianças e o outro grupo como pessoas idosas. Por isso há protocolos para poupar esses dois polos, né? Proteger tanto os menores quanto os mais idosos. Mas quando há uma quebra de protocolo, o que acontece? Os riscos aumentam. Quando a pessoa deixa de usar, isso aqui é um protocolo, tem que usar máscara. Eu estou com a igreja vazia. Nós estamos aqui trabalhando, temos 3 pessoas aqui, né? Mas se terminar, imediatamente vou colocar a minha máscara. Então, quando um protocolo é quebrado, os riscos aparecem. Você deve estar acompanhando nas notícias que os encontros de música, os chamados aí forró, pancadões, né? São encontros que possibilitam um maior contágio. Por quê? Porque eles estão desarmados, quebrando todas as regras, todas as normas. Então são jovens, sair com saúde, com vigor, mas estão se expondo a diminuir a sua capacidade de vida. Da mesma forma, a terceira idade, como no meu caso, quando abusa, eu tenho saído, sou obrigado a ir ao supermercado, sou obrigado a ir à farmácia, eu vejo muitas vezes pessoas idosas sem as máscaras, sem usar essa proteção, se é verdade, se vamos dizer assim, é útil, se é importante, não venha no momento a questionar. Tem que usar, vamos usar. Então não pode haver nos dois polos nenhum abuso, nenhuma quebra. Você vai entender por que eu estou dizendo tudo isso. Viver é um desafio que requer cuidados desde os primeiros minutos quando a criança entra no mundo. Há um provérbio francês que diz o seguinte: a vida é uma cebola que descascamos chorando. Eu sinto isso agora, estou indo mais para a cozinha do que antes, né? Eu fico, meu Deus, como é que as cozinheiras aguentam? Vou cortar cebola para fazer lá o arroz, lá a carne, e fico chorando, né? Aí eu digo a Deus, aproveite essas lágrimas, são lágrimas assim de pedir perdão, que a gente chora pouco hoje na igreja, não é verdade? Nós choramos pouco. Então o provérbio diz, a vida é uma cebola que descascamos chorando. Um outro pensamento diz assim, o seguinte: a vida oferece uma proposta difícil, muito difícil, e os primeiros 100 anos são os mais complicados. Deu para entender? A vida oferece uma proposta difícil, e os primeiros 100 anos da vida são os mais complicados. Hoje a gente está chegando lá. Eu espero que eu consiga, daqui a 15 anos, eu estarei marcando uma passagem. O meu irmão carnal, tem um irmão que está com 101 anos, caminhando para 102, e com plena saúde, com pleno vigor, né? Mas é muito interessante este pensamento, né, de Wilson Mizner. A vida oferece uma proposta difícil e os primeiros 100 anos são os mais complicados. Agora, dito isso, vamos dar uma espiada sobre a vida deste homem cujo texto eu li, Moisés. Um homem que, embora já idoso, poderia ter vivido muito mais. Ele, como tantos outros, morreu fora do tempo. Morreu fora do tempo.
Poderia, com certeza, desfrutar de bênçãos maravilhosas, da presença de Deus, mas abreviou sua vida em razão das suas ações impensadas. Eu já preguei a respeito disso aqui. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Aliás, o texto diz que ele morreu, mas Deus escondeu, quem sabe Deus o levou, ninguém sabe aonde, ele foi sepultado num vale e ninguém sabe onde está este corpo até o dia de hoje. Morreu com 120 anos de idade, nem, diz, os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Então, em nossos termos, ele desfrutava de uma boa saúde. Poderia ter ido além do que foi. Mas ele quebrou um protocolo. E ele se deixou contaminar pelo vírus da morte. É importante entender, queridos, é muito importante que as decepções, as decepções, as crises, as dificuldades que a gente enfrenta, elas atingem de uma forma muito violenta a nossa saúde, tanto física quanto emocional. Mas nesse caso aqui, Moisés não estava necessariamente debaixo de uma crise, muito embora num pano de fundo lá atrás, Deus já sabia que ele não desfrutaria do privilégio de entrar na terra prometida. Então, é muito interessante verificar como é que Moisés abreviou a sua história. Como é que ele abreviou? Veja como este livro de Deuteronômio começa. É muito importante atentar para isso. As primeiras palavras de Moisés, ao escrever este livro, indicam que algo já estava errado. É por essa razão que o livro começa descrevendo o lugar em que o povo se encontrava naquele momento. E por alguns motivos, esse lugar, ouça, não era o lugar onde eles deveriam estar. Não. Por essa razão, o livro começa descrevendo o local, porque eles estavam no lugar errado. Eu não sei se você já se sentiu assim. Depois de um grande esforço, de um árduo trabalho, muitas horas, vamos dizer assim, de dedicação, de noites em branco, de repente, você percebe que não conseguiu alcançar aquele objetivo, que você perdeu, né? Quem sabe, você pode dizer o tempo, o esforço, foi tudo desnecessário. Você percebe que está vivendo num tempo que não era o que você esperava viver, depois de tudo que fez. Veja como começa esse versículo, este livro de Deuteronômio. Capítulo 1, verso 1. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo o Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte Suf, entre Parã e Totel, Labã, Harezote e de Zaabe. Ora, parece uma descrição normal, comum, mas preste atenção. Essa descrição nos mostra que depois de 38 anos de peregrinação, os israelitas estavam do lado errado do Jordão, ainda que estivessem do lado certo do Mar Vermelho. Depois de 38 anos, eles estavam do lado errado. Passaram, diz Deuteronômio 2, verso 14, passaram-se 38 anos entre a época, disse Moisés, em que partimos de Cádiz Barneia e a nossa travessia do vale de Zared. Ora, depois de 38 anos, Moisés não havia conseguido colocar o povo na terra da promessa, na terra prometida em Canaã, depois de 38 anos. Mesmo estando, veja, mesmo estando no lugar errado, ele conta isso,
apelou para que Deus lhe desse a alegria de entrar naquele lugar, mesmo não estando no lugar errado, depois de 38 anos. Mas a surpresa que ele teve ao ouvir Deus dizendo: Moisés, basta, não me fale mais sobre isso. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Então eles estavam fora, longe do lugar que Deus havia reservado para todo o povo. Eu volto a dizer, não sei se você já viveu um momento de frustração como este, que foi um momento terrível. É como eu diria, a noiva que esperou anos para realizar o sonho de estar no altar, no seu casamento, e de repente o noivo desaparece. Ou a noiva desaparece. É mais fácil a noiva desaparecer, mas tudo bem. Não, é uma frustração. É como um negócio que está para ser fechado. Tudo certinho, só faltando ali a assinatura. E de repente o comprador diz: olha, estou desistindo. É uma grande frustração. Eu não sei se você se lembra de uma frase de música do Lobão. Ele diz assim: tão perto, tão longe. Não é? Estava tão perto, poucos dias poderiam atravessar o Jordão e estar na terra prometida. E ao mesmo tempo estavam tão longe. Por que Moisés fracassou? Porque Moisés não conseguiu cumprir a sua missão, porque ele perdeu o privilégio de pisar na Terra Santa. E mais ainda, que é a nossa temática, porque morreu fora do tempo, porque sua vida foi abreviada, mesmo sendo uma vida de vigor, de saúde, enxergando tudo, como Caleb com 85 anos, estava pronto para enfrentar mais adversários, conquistar o que lhe era de direito. O primeiro erro que deu início ao encurtamento da vida de Moisés foi o fato, queridos, de, num momento de decisão, ele não verticalizou a sua visão. Você entende isso? Num momento de decisão, ele não verticalizou a sua visão. Vamos lá em Êxodo capítulo 2, versos 11 e 12. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu, e veja, correu o olhar para todos os lados. E, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Olhou para todos os lados. Né? Procurou, não tem ninguém. Foi lá e matou. Observe, ele teve uma preocupação. Ele preocupou-se com a presença dos homens. Tem alguém aí me vendo? Mas mostrou-se indiferente com a presença de Deus. Você observou isso? Num momento de crise, queridos, de sentimentos afetados, de uma revolta interior, ao invés de buscar ajuda em Deus, consultar a Deus, pedir uma orientação a Deus, uma direção, faço ou não faço, como eu posso ajudar, estão sofrendo, eu faço parte desse povo, muito embora esteja vivendo no palácio. Ele preferiu ser movido pelas suas emoções. Você já percebeu que a presença dos homens atrai mais a nossa atenção e, por que não dizer, as nossas preocupações do que a presença de Deus? A presença dos homens atrai mais a nossa atenção do que a presença de Deus. Veja, quantos não praticam certos atos diante dos homens?
mas não se importam em praticá-los diante de Deus. Você já percebeu isso? Tem coisas que você não faz na frente da sua esposa, do seu amigo, do seu colega de trabalho, mas você faz quando está sozinho diante de Deus, como se Deus estivesse ausente da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Eu estou falando para você agora, Deus está conosco neste momento, Deus está aqui neste lugar. Eu não estou falando a pessoas que estão à minha frente, porque são duas pessoas, mas Deus está presente, Deus está vendo. Não diz a orientação bíblica lá, quando 2 ou 3 pessoas se reúnem em meu nome, eu estou ali presente? Então veja, eu vou repetir, muitas vezes nós praticamos atos diante dos homens, pensando que só estamos praticando diante deles. Não, estamos praticando diante deles, diante de Deus. E muitas vezes não praticamos certos atos porque temos vergonha. Não, isso aí não posso, nós temos uma capa, como muitas vezes a gente usa, até a máscara para dizer que somos diferentes daquilo que na realidade somos. Moisés horizontalizou o seu olhar, quer dizer, olhou apenas nesta direção. Procurou, sondou, observou se tinha alguém olhando, para ver se seria apanhado em falta. Ele não pensou que os olhos de Deus contemplam o homem em todos os seus momentos. A Bíblia diz que os olhos de Deus perpassam por sobre toda a terra, contemplando os bons e contemplando os maus. Então preste atenção. Quando você estiver diante de uma decisão importante, quando você for fazer um negócio que pode mudar o curso da sua vida, quando você pensar numa relação para completar os seus sonhos, pense um pouco. Tenha o cuidado de olhar primeiro para si. Plante os seus olhos em Deus. Pense, como disse Paulo, nas coisas que são lá do alto. É uma forma humana para a gente, uma linguagem antropomórfica, para a gente entender. Olhe para cima, não é que Deus está ali em cima, Deus está em todos os lugares. Está dentro de nós. Mas é uma forma humana de nós entendermos. Olhar horizontalmente, estamos olhando as coisas. Moisés observou o ambiente, os homens, alguém escondido, deixou de olhar para Deus. Ouça, a vida perde a sua razão de existir quando deixa de honrar a Deus diante dos homens para honrar a si mesma. Ela perde a sua essência, ela diminui o seu tempo, ela é encurtada. Números, capítulo 20, verso 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão. Veja, aqui foi o momento em que ele também falhou. Como vocês não confiaram em mim, disse Deus, para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Queridos, ao estabelecer as normas do reino de Deus, Jesus deixou uma lei que não pode ser relegada ou interpretada pela razão, pela lógica humana. Depois de mostrar que todos precisam ter uma qualidade de vida que faça diferença, tanto no sabor do mundo, né, como no ambiente deste mundo que é escuridão, ele fala sobre a luz, dizendo, sendo uma luz, a nossa vida não pode ser vivida na sombra, não pode estar escondida das pessoas, como tentou Moisés. E em seguida, ele deixa esta ordem: assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem não a você, glorifiquem a Deus, o Pai de vocês,
que está nos céus. Observe que a vida que Deus considera é aquela que reflete a sua glória. A vida que Deus ama é aquela que reflete a sua majestade, a sua santidade. Por isso ele foi duro com Arão e Moisés. Vocês não me glorificaram diante dos homens. Ora, quando nós deixamos de lado esta possibilidade, a vida deixa de ser útil. A vida deixa de ser qualificada. A vida deixa de ser necessária diante de Deus para cumprir a missão que Ele espera de cada um de nós. Veja o que afirmou o salmista Emã, um dos salmistas. Salmo 88, verso 10. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Disse ele. Acaso os mortos se levantam e te louvam? Aqui ele fala de uma forma literal, mas muitas vezes essa morte se torna, vamos dizer assim, real na vida de pessoas que estão vivas. Queridos, Deus quer que vivamos uma vida plena, eu creio, de saúde, de graça, de prosperidade, de conquistas, de vitórias. Deus quer, este é o desejo de Deus, mas, acima de tudo, Ele deseja que a nossa vida cumpra os seus propósitos. Quando nos tornamos alheios a Deus, a vida se encurta. Por isso Moisés morreu antes do tempo. Não foi um vírus, não foi uma lepra ou qualquer doença da época que o levou à sepultura. Não. Quando a vida de Moisés, ouça, quando a vida de Moisés não pôde mais ser usada por Deus, ele foi levado. Não foi para o inferno, foi para o céu. Quando, vou repetir, a vida deste homem, deste patriarca, não mais servia aos propósitos de Deus, acabou. Deus o levou. Isso me atemoriza, isso me preocupa. Eu quero ser usado por Deus. Deus quer nos usar. Para isso a gente precisa estar sempre pronto a glorificá-lo. O apóstolo Paulo revelou o quanto ele valorizava a sua missão, a sua vida, o seu chamado. Ele disse: olha, eu esmurro o meu corpo, eu faço dele o meu escravo. Para quê? Para não ter que, para me perder depois de ter pregado aos outros, eu mesmo venha a ser, diz ele, reprovado. Então veja, é muito fácil encurtar a vida. Basta que você despreze os valores de Deus. Basta que você diga: não, eu me cansei desse trabalho. Então, você não vai para o inferno. Deus vai levar você. Mas enquanto tivermos vida, Deus espera que possamos continuar brilhando, salgando, influenciando, ajudando pessoas. Essa é a missão da igreja. Este é o nosso trabalho. É cansativo? É cansativo. Tira de nós, muitas vezes, horas de lazer, de descanso, de comunhão com família, mas é trabalho. Eu quero ser usado. Usa-me, Senhor. Nós cantamos numa canção na igreja: usa-me como flecha, né, que é disparada, como ponte sobre as águas, como o que mais? Ponte sobre os rios, enfim, a seta que atinge o alvo. Eu quero ser usado. Usa-me, usa-me, usa-me. Sim, Deus quer usar você, quer usar a mim. Sejamos úteis ao Senhor. Não encurtemos a nossa vida. Não abreviemos o nosso tempo de viver. Não é um tempo cronológico, queridos. Muitas vezes isso pode acontecer numa tenra idade, num período de juventude, num período de pessoas já amadurecidas, ou numa terceira idade, não importa. Caleb foi usado até o final.
Até o final, 85 anos, estava lá pronto para conquistar a sua terra. Moisés, com 120 anos, no vigor, na plenitude da sua saúde, perdeu uma chance tremenda. Não abrevie. Não é imposição, não é fardo, não é um sacrifício servir a Deus, é um privilégio, é uma alegria, não há coisa melhor, não. Que seja assim na nossa vida. Vamos esmurrar o nosso corpo, para quê? Para que não tendo nós, depois de ter pregado aos outros, venhamos a ser desqualificados, reprovados, descartados. Não, não vamos ser descartados. Deus precisa de você, como você é, com a capacidade que você tem, com os talentos que você recebeu dele. Se não é muito, tudo bem. Não vamos viver fazendo comparações. Eu tenho os meus limites, cada membro tem a sua função. Paulo diz que nós somos um corpo, e cada membro tem um trabalho. Uns pregam, outros cantam, outros exercem funções, enfim, materiais. Todos nós temos um trabalho que nos aguarda, mas tudo isso para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Tudo que fizermos, façamos para a honra e glória do nosso Deus. Viva, e viva com plenitude, muitos e muitos anos, servindo ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos que participaram conosco. Vamos orar. Pai querido, nesta simples reflexão, o nosso desejo foi passar essa verdade ao coração de todos aqueles que participam conosco. Queremos ser usados, queremos estender, Pai. E quando nós abraçamos este compromisso, por isso o salmista Davi disse: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Porque o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que vigia de dia e de noite, não dormita o guarda de Israel. O Senhor é o nosso socorro bem presente. Nós queremos continuar sendo úteis, não servos inúteis, como disse Jesus. Não, nós queremos continuar trabalhando. Abençoa todos que estão participando conosco. E se há qualquer situação que porventura esteja impedindo este querer, este fazer, este desejo de alcançar mais pessoas, Pai, cuida dessa pessoa, curando-a, libertando-a, afastando as crises que têm diminuído, Pai, a disposição. Abençoa financeiramente o teu povo, suprindo as necessidades nestes tempos difíceis em que tudo está parado, mas que as tuas mãos continuem, Pai, sendo agilizadas em nossa direção. Eu oro, eu abençoo, eu entrego todos aos seus cuidados, em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom, queridos, que Deus abençoe vocês. Foi um prazer muito grande, mais uma vez um domingo, hoje à noite, 19 horas, mais um recado para o seu coração, mais uma live, mais uma oportunidade de você estender mais e mais os anos de sua vida. Quarta-feira, 20 horas, encontro com um grupo que participa conosco no meio da semana, encontro de restauração às 20 horas, faça parte. E, lembrando, ajude a sua igreja a respirar, faça parte desse trabalho, seja útil. Útil. Quando você faz isso, você está sendo útil. Há pessoas que não podem ir ao campo missionário, mas podem ajudar missões. Há pessoas que não podem fazer muitas outras coisas, mas podem orar. Então, seja útil nas mãos de Deus, ok? Até novamente nos encontrarmos. Um bom dia, um bom domingo. E que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém.